Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel, eu faço parte da Webtech, eu atualmente estou no time de desenvolvimento do AutoGrader. E hoje eu vou mostrar para vocês como configurar um banco de dados PostgreSQL localmente utilizando Docker. Essa que vai ser uma parte muito importante da etapa 3, onde vocês vão parar de utilizar arrays para persistir dados na memória e começar a usar realmente um banco de dados. O motivo da gente estar utilizando containers para isso é que os containers resolvem diversos problemas do nosso dia a dia no contexto de desenvolvimento de software. Em qualquer empresa que você for hoje em dia, você tem diversos colaboradores, diversos softwares, diversas versões sendo utilizadas ao mesmo tempo nas máquinas de cada um. E é óbvio que isso em algum momento pode gerar sim algum conflito de dependência na hora de rodar uma aplicação que está sendo desenvolvida. Além disso, se você sair instalando qualquer software deliberadamente na sua máquina, você tende a ter uma máquina extremamente poluída. E digamos que certos softwares, como por exemplo o SGBD, que é o caso do Postgres, são extremamente complexos de serem configurados na máquina de vocês. Então por isso que a gente utiliza o Docker. O Docker ele cria um ambiente isolado e padronizado para todo mundo, onde você tem certeza que você vai executar a mesma aplicação que o seu coleguinha. Além disso, o Docker tem uma configuração extremamente fácil se você comparar com a configuração manual na sua própria máquina de certos softwares, como eu já mencionei, um SGBD. Então, é muito fácil você criar um container e também destruir esse container. Então, você também não evita a poluição dessa sua máquina. E bom, agora a gente pode ir para o que interessa, né? Bom, pessoal, aqui está um repositório de exemplo que a gente vai utilizar. Eu separei aqui alguns comandos SQL que a gente vai executar no nosso banco de dados para testá-lo. E aqui também tem algumas instruções, caso vocês queiram checar o repositório. Mas enfim, um ponto importante que vale muito a pena ressaltar é que eu assumo que vocês já estão com o Docker configurado e instalado na máquina de vocês. Vão ter alguns links na descrição ensinando a fazer isso, dependendo do seu sistema operacional, algumas referências. Então, caso você ainda não tenha ele pronto no seu sistema, eu recomendo vocês darem uma olhada. Mas enfim, vamos abrir aqui o terminal. Alguns de vocês já podem ter ouvido falar sobre um Dockerfile. Seria basicamente esse arquivo aqui. O Dockerfile ele tem uma sintaxe tipo from, onde você pode puxar imagens, você pode definir várias configurações nela. Nela você está basicamente criando uma imagem personalizada, só que para esse caso específico, a gente não vai utilizar ela. O motivo sendo que a gente já vai utilizar uma imagem pronta. Como eu já descrevi para vocês, a gente vai estar fazendo um banco de dados Postgres. E para isso, vocês podem até checar aqui no Docker Hub. Nós já temos diversas imagens feitas pela comunidade e oficiais para conseguir rodar o banco de dados localmente aqui. A gente não tem que criar uma imagem customizada para isso, como vocês podem ver aqui. Aqui tem todas as tags dele. Aqui tem a documentação falando um pouquinho sobre o que é o Postgres. E muito importante, pessoal, sempre que vocês estiverem utilizando o Docker, eu recomendo vocês virem aqui, darem uma olhada na página dessa imagem que vocês estão fazendo, porque aqui tem um tutorial completo de como utilizar. No nosso caso, a gente vai estar setando algumas variáveis de ambiente. Ele dá, no caso, só essa Postgres Password, User e DB. Mas, como vocês podem ver, tem uma infinidade de outras configurações que vocês podem aplicar. Então, recomendo fortemente vocês darem uma olhada, uma explorada. Enfim, no nosso caso, a gente vai estar utilizando um Docker Compose. Vamos criar aqui docker compose.yaml. Beleza. Qual que é a principal diferença do Compose para o Dockerfile? O Dockerfile, como eu falei, ele é utilizado para criar imagens personalizadas. O Docker Compose é para você, de certa forma, orquestrar alguns containers no ambiente de desenvolvimento. Você provavelmente vai ter diversos containers funcionando. Aqui a gente só vai ter um banco de dados, mas você poderia ter um que está rodando o seu back, outro que está rodando o seu front. Então,
Fica muito mais fácil de você gerenciar todos esses containers aqui no Docker Compose, como vocês vão ver daqui a pouco. E ele também simplifica muito o processo de construção e destruição do container. Caso a gente não estivesse utilizando ele, a gente teria que rodar comandos gigantes aqui no terminal, esse docker run, aí a gente ia ter que colocar um monte de opções, um monte de. A gente ia ter que colocar a imagem, setar os volumes, tudo aqui em uma linha só, e isso é muito propenso a erros e também muito mais trabalhoso. Você adiciona muitas etapas ali, então a gente acaba usando o Docker Compose mesmo, que com um comando só, que a gente vai ver já já, você já consegue rodar o container de você. E bom, aqui a gente vai começar declarando os services. Os services se referem basicamente a containers, pessoal. Então, a gente vai começar declarando aqui o PostgreSDB, ou você pode nomear do que vocês quiserem, mas... Ah, um detalhe. Nessa etapa 3, eu peço que vocês sigam as orientações que, relacionadas principalmente à configuração do container, a credenciais, porque isso pode sim afetar os testes de vocês. A gente teve que configurar uns containers para rodar ali, os testes, e caso tenha alguma diferença, pode acabar dando problema, então recomendo que vocês prestem muita atenção no enunciado. Enfim, como vocês podem ver aqui, a gente criou um serviço e já aparece aqui no nosso VS Code escrito Run Service. Então, caso eu clique aqui, eu acho que ele não vai funcionar porque está com erro. Aqui está vazio. Mas enfim, ele tenta rodar esse nosso serviço. Um ponto que vale a pena ser destacado é que esse daqui não é o nome do nosso container. Esse daqui é o nome do serviço. E caso a gente rode sem definir o nome do nosso container, a gente vai ter um nome gerado automaticamente pelo Docker, que é meio difícil de gerenciar. Então, eu costumo começar declarando aqui o container name. Vamos colocar Postgres Database, por exemplo. Beleza. Aí agora, todo container é baseado em uma imagem. Como eu mostrei para vocês no Docker Hub, a gente vai utilizar a imagem do Postgres 2.17. Esses dois pontos são utilizados para identificar qual que vai ser a versão que a gente vai usar. Quando eu mostrei o Docker Hub, vocês puderam ver ali, tinham várias tags. Eu recomendo vocês darem uma olhada, tem algumas que são mais leves, mais eficientes. E algumas delas também têm várias vulnerabilidades, então deem uma olhada antes, sempre. Beleza. Ah, agora eu quero configurar a nossa política de restart aqui do nosso container. Basicamente, se der qualquer problema e esse container parar por algum motivo, a gente sempre vai estar reinicializando ele. Então, imagina que a gente está em produção, a gente precisa de um banco de dados que está funcionando 100% do tempo, a gente colocaria aqui always. Sempre que o container parar, que o BD parar, ele vai tentar reinicializar. No caso, a gente está em desenvolvimento, então a gente vai usar unless stopped. O motivo é que se a gente tivesse o always e a gente quisesse dar um Docker Compose down, o container não ia parar, mesmo que a gente quisesse. Eu, honestamente nem sei como que a gente pararia esse container, só se o Docker Engine não estivesse rodando. Então, unless stopped, sempre que você der um Docker Compose down, ele realmente vai parar e vai voltar só quando você inicializar ele de novo. Beleza, agora a próxima configuração que a gente precisa fazer é definir as portas que esse nosso BD vai estar rodando. No caso, dentro do nosso container, ele vai estar rodando na porta 5432, que é a porta padrão do Postgres. Então a gente vai mapear a mesma porta aqui na nossa máquina. Então isso daqui, essa primeira porta se refere à nossa máquina. E a gente vai mapear ela à porta 5432 do container. Um ponto que é interessante de se destacar é que essa daqui não é uma configuração obrigatória. Por padrão, o Postgres já faz, né, o Docker já faz esse mapeamento aqui para você, que essas são, que nem eu falei, a porta padrão. Mas é muito bom você deixar isso aqui explícito. De uma forma bem mais declarativa, fica muito bom caso você tenha qualquer problema no futuro. Beleza, e agora a gente vai configurar o nosso environment. Beleza, o que é esse environment aqui?
ele vai conter variáveis que a gente vai utilizar durante a execução do nosso container. No nosso caso, como vocês podem ver, eu vou abrir o Docker Hub aqui. Vai poder cortar isso aqui, Arthur. Beleza, como vocês podem ver. Não, pera, corta, corta. Como vocês podem ver aqui no Docker Hub, existem variáveis de ambiente que são obrigatórias. No caso, o Postgre Password. Então, sempre que a gente for configurar um container, a gente precisa inserir essa variável e atribuir um valor a ela. Sempre, senão não vai rodar. E outras duas que valem muito a pena você sempre declarar são PostgreSDB e PostgreSUser. Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente poderia, primeiramente, vamos colocar aqui PostgreSUser. Aí o value a gente vai deixar vazio por enquanto. Postgres Passwords, vamos deixar vazio também. E Postgres DB. Perfeito. Eu poderia, pessoal, colocar, por exemplo, vamos supor que meu usuário vai ser Postgres, a senha vai ser Postgres, e o nosso DB, no caso, seria Polícia DB, que provavelmente vão ser os detalhes que vão ser passados para vocês na atividade. Eu poderia colocar esses valores aqui, hard-coded mesmo, só que na prática, pessoal, a gente não faz isso porque isso é uma brecha de segurança. Tudo bem que esse daqui é um banco de dados feito para desenvolvimento, então se vazar, tanto faz, são dados completamente mocados, mas é muito bom a gente enfatizar as boas práticas. Na vida real, vocês provavelmente estariam em um ambiente que vocês estão usando um banco de dados que não pode realmente vazar, uma chave de API, às vezes, então a gente não vai colocar eles aqui e, ao invés disso, a gente vai primeiro criar um arquivo .env e declarar essas variáveis aqui. Beleza, vamos colocar inclusive os mesmos nomes. Postgres user, a gente vai declarar aqui. Vamos colocar Postgres mesmo. Eita, um segundo. Postgres. Boa. Aí agora Postgres passwords vai ser Postgres também. E aqui por último Postgres DB, que a gente pode colocar simplesmente polícia DB. Beleza? Um ponto que vocês têm que prestar muita atenção é para não vazar esse arquivo, porque se vocês vazarem esse arquivo, vai matar toda a proposta da confidencialidade aqui. Imagina, a gente não coloca aqui, usa as variáveis de ambiente, mas a gente olha no repositório, estão lá as credenciais. Então é sempre importante a gente criar um git ignore e adicionar o nosso ponto .env aqui. Como vocês podem ver, um segundo, perfeito. Estão vendo que agora esse ponto .env está cinza? Significa que o Git não está mais prestando atenção nesse arquivo. Ele não está mais escaneando esse arquivo. Então, sempre que a gente for ver aqui o nosso controle de versão, ele não está mais presente. Boa. Aí agora, como que a gente acessa esses valores aqui dentro do nosso Dockerfile? É simplesmente usando essa sintaxe aqui. A gente vai colocar cifrão, chaves e o nome dela. No caso aqui vai ser Postgres User, cifrão, chaves, Postgres Password e por último, PostgresDB. Perfeito. E bom, aqui a gente está quase acabando, pessoal. Só que falta um detalhe muito importante, que são os volumes. O que é um volume? Entrando um pouco mais nos detalhes dos containers, o container ele tem um sistema de arquivos próprio. Então, sempre que a gente roda um container e a gente salva dados dentro dele, aqueles dados ficam lá dentro do container. Só que, principalmente em ambientes de desenvolvimento, a gente vai ter que destruir esse container com uma certa frequência. Ele é baseado numa imagem, só que a gente sempre vai estar construindo o container, testando e depois destruindo ele para reconstruir com alterações feitas. E o problema disso é que sempre que a gente faz
essa destruição, a gente perde os dados armazenados. Então, existe uma maneira da gente linkar, da gente conectar um certo diretório dos containers com a nossa máquina e vice-versa. E é para isso que os volumes servem. Eles ajudam você a persistir dados mesmo quando o container ele é deletado. Ou seja, você está armazenando dados na sua máquina para quando você inicializar o container de novo, ele manter esses dados lá, ok? Então, nesse caso, a gente só vai declarar um nome para o nosso volume. Eu vou colocar pg data, e aqui a gente vai colocar o caminho para onde os dados estão sendo armazenados, né? Se eu não me engano, eles são armazenados aqui, var barra lib barra postgres sql barra data, beleza? E para terminar de declarar esse nosso volume, a gente tem que vir aqui, declarar os volumes e escrever o nome dele com os dois pontinhos. Boa, perfeito. Uma coisa também que eu não cheguei a comentar, mas é extremamente importante quando vocês estiverem mexendo com o Docker Compose, é que a indentação dele é muito importante. Como vocês podem ver, entre cada nível, né, digamos, tem dois espaços. Então, aqui, um, dois, e aqui do PostgreSDB para os services tem dois também. Sempre que vocês estiverem com uma quantidade errada, ele vai provavelmente reclamar e não vai rodar. Mesma coisa aqui para os ports, para os environments. Aqui, no caso, temos dois espaços, mas aqui depois do hífen a gente só tem um. Se eu juntar aqui, inclusive, ele vai interpretar isso tudo como texto e vai dar erro. Mas boa. E bom, pessoal, a gente terminou a configuração do nosso banco de dados. É extremamente simples. Eu recomendo depois vocês darem uma pesquisada sobre o quão difícil é configurar isso daqui na mão, instalando hard-coded mesmo na nossa máquina. É uma configuração que demora muito, você polui demais a sua máquina, então realmente não vale a pena. 3, 2, 1. E bom, pessoal, para executar esse container, agora que nossa configuração está toda pronta, a gente vai utilizar esse comando daqui, docker compose up. Um ponto que é muito importante de ser mencionado é que dependendo da versão que você está usando, existe um hífen aqui, não um espaço. Não é meu caso, então eu vou usar desse jeito. Mas se estiver dando erro para vocês, eu recomendo que vocês só tentem usar o docker tracinho compose up ou vice-versa. Outro detalhe importante também é que muitas vezes a gente utiliza essa flagzinha aqui, o "-d", o motivo sendo que eu vou rodar sem ela, né? Vocês vão ver, mas o processo vai ocupar o nosso terminal, então esse terminal vai ficar ocupado e associado à execução do container. Então, se a gente matar esse terminal, o container também provavelmente vai parar. Além disso, ele fica bloqueado, você tem que criar outro terminal. Então, no desenvolvimento assim, do dia a gente acaba usando esse "-d". Vou mostrar aqui para vocês sem o "-d", até porque ele mostra muito mais logs. Então dá para entender melhor o que está acontecendo. Aqui. Beleza. Tá rodando. Boa. Dando uma olhadinha aqui no que aconteceu, ele começou criando o volume que a gente mencionou aqui, o pgdata. Então, tá aqui. E depois ele criou o container Postgres Database, que é o que a gente especificou aqui. Tá, aí depois ele está inicializando tudo aqui, certinho. Descendo, aqui ele está falando, Database System is ready to accept connections. Ou seja, ele está aceitando conexões, e como vocês podem ver, na porta 5432. Perfeito. Uma maneira da gente checar se o container realmente está rodando é utilizando esse comando aqui, docker ps. Como vocês podem ver, ele está listado aqui, a gente tem o ID, a imagem que a gente utilizou, o comando, quando ele foi criado, status, as portas, ou seja, aquele mapeamento que a gente fez, e aqui é o nome dele, propriamente dito. Boa. Mas agora a gente quer testar se o banco de dados realmente está funcionando. Para isso, no Postgres, a gente tem uma ferramenta que é a CLI dele. A gente pode acessar ela com esse comando daqui, psql -u, que seria o nosso usuário,
No nosso caso, acho que era Postgres, e aqui seria menos "-d", que no caso é o nome do nosso banco de dados, que é PolíciaDB. PolíciaDB. Vamos tentar rodar isso? Putz, eu nem tenho esse comando aqui. O que aconteceu, pessoal, é o seguinte: o banco de dados está rodando dentro do container, ou seja, a imagem do Postgres está lá dentro. E eu não tenho acesso a ela, principalmente porque eu não baixei o Postgres na minha máquina, mas eu não tenho acesso a ela fora do container. Então a gente tem que achar alguma maneira de não só executar o comando para abrir essa CLI, mas também para conseguir acessar o terminal do container através do nosso terminal. E a gente pode fazer isso com esse comando daqui, docker exec. Esse comando ele executa o comando que você passar para ele dentro de um dado container lá dentro. E também é muito importante a gente colocar essas duas flagzinhas, IT. O motivo é que a gente não só quer executar o comando, a gente quer continuar interagindo com o terminal lá dentro do container. Então, essas flagzinhas aqui selecionam um modo interativo. Beleza. Aqui agora a gente tem só que especificar qual que é o nome do nosso container, que é Postgres Database. Depois, a gente vai conseguir finalmente rodar o nosso comando, que vai ser psql -u, que vai ser Postgres, -d, que vai ser polícia DB. Vamos dar Enter. E, como vocês podem ver, a gente está dentro da CLI do Postgres. Vocês podem fazer um select version aqui para ver os detalhes. Boa, Postgres 17.5. Você também pode colocar /barra com info para checar informações da conexão. Então, você está conectado ao banco de dados PolíciaDB, que é o que a gente especificou, como usuário Postgres. Aqui rodando na porta 5432. Beleza, aí agora vamos rodar aqueles comandos que eu tinha mostrado para vocês. Esse primeiro comando aqui basicamente está criando uma tabela chamada usuários, que tem um ID, um username, um e-mail e um e-mail. Só isso, basicamente. Aí também tem um timestamp de quando ele foi criado. Boa. Vamos executar aqui. E perfeito, ele criou a tabela. E agora vamos fazer esse insert aqui. Ele vai estar inserindo esse usuário, o John Doe, com o e-mail aqui dele, dentro dessa tabela de usuários. Vamos ver se realmente funcionou. Vou fazer em letra maiúscula porque é mais bonitinho. Select all from users, que é a nossa tabela. Como vocês podem ver, o dado está aqui. Boa. Então, para vocês encerrarem essa conexão, vocês podem dar um /Q. Beleza. Vamos voltar aqui. Boa. Aí aqui agora, pessoal, vamos parar a execução desse container e ver se os dados realmente estão sendo persistidos aqui na nossa máquina. Então, vou dar um Ctrl C, ele está parando graciosamente. Vou dar um Docker Compose Down. Ou seja, aqui ele só parou o container. O Docker Compose Down, ele sempre vai remover a rede dos containers e também o container. Ele é deletado. E o motivo é porque a gente pode fazer alguma alteração no nosso código, então a gente provavelmente vai ter que reconstruir esse container. E bom, vou dar um clear aqui para ficar mais claro. Agora vamos rodar ele de novo, só que dessa vez, aqui, Docker Compose Up, -d. A gente vai rodar em modo desacoplado para vocês verem como é que ele não trava o nosso terminal. Podem ver que ele criou o network e criou o container. Um ponto importante que eu não tinha mencionado, mas o volume não tinha sido removido ali nos logs, só o container e a rede. Ou seja, quando a gente dá o Docker Compose Down dessa maneira, ele não remove o volume. Ou seja, os dados ficaram armazenados nele propriamente dito. Então, vamos aqui dar um clear, docker ps. E como vocês podem ver, ele está rodando. Então, vamos simplesmente rodar aquele comando que a gente tinha acabado de rodar. Beleza. Como vocês podem ver, a gente está aqui dentro do PolíciaDB.
e vamos tentar fazer aquele select que a gente tinha feito. Select all from users. E o dado ainda está aqui. A gente não fez o insert de novo, ou seja, ele realmente persistiu esses dados. Então, a gente tem certeza que esse banco de dados está funcionando. Perfeito. Mas e agora? Caso eu queira parar meu container e também remover o volume e os dados. Vamos supor que eu acabei a etapa 3, eu quero limpar a minha máquina porque eu tenho um volume. Então, você pode simplesmente fazer isso daqui. Docker compose down, que é o comando para remover o nosso container, que nem eu tinha mostrado anteriormente. Só que a gente vai adicionar essa flagzinha, "-v", dando uma olhada aqui na execução dele. Removeu o container, o volume que a gente tinha definido e a rede. Perfeito. E bom, pessoal, esse foi o fim do nosso vídeo. Eu espero que tudo tenha ficado bem claro, que vocês tenham entendido como funciona a configuração. É, Novamente, eu não consegui explicar muito a fundo certos tópicos, como volumes, redes ou até mesmo outros tipos de containers, como containers de utilidade. Mas é importante ressaltar que a gente vai ter um hands-on específico para isso semana que vem, se eu não me engano, segunda, onde eu vou realmente me aprofundar nesses tópicos, falar um pouco mais sobre como o Docker funciona, mostrar comandos. A gente vai fazer uma imagem personalizada, então recomendo fortemente que todos vocês estejam presentes lá. E também, se tiverem qualquer dúvida, não hesitem em nos consultar na comunidade, a gente está lá para isso. E, bom, qualquer coisa é só chamar, meu nickname é Gabigops. E é isso, obrigado por assistirem até aqui, espero que tenha ajudado e até mais.